Paz, Senhor, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Estamos começando mais um vídeo e esse vídeo é de perguntinhas de vocês. Eu abri uma caixinha lá no Instagram pedindo para vocês mandarem perguntas sobre ansiedade, porque eu sei que muitos dos meus seguidores passam ou já passaram ou estão passando por esse momento. E eu recebo mensagens quase que diariamente de pessoas pedindo aconselhamento para falar um pouquinho mais sobre isso, por ser uma pessoa que entende exatamente o que vocês passam, então é por isso que eu tô aqui, tá? E se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse assunto ou tiverem alguma perguntinha sobre isso, é só você deixar aqui nos comentários com a hashtag MinResponde. Vamos lá pro vídeo? Então vamos lá, primeira pergunta lá do Instagram é como as pessoas da igreja lidaram, né? Acho que é isso que a pessoa quer dizer. Como as pessoas da igreja lidaram com isso? Bom, a gente tem vários tipos de pessoas na igreja, né? Então eu entendo, eu consigo flexibilizar legal quando alguém não entende, quando alguém acha que é demônio, quando alguém acha que é alguma coisa espiritual, porque eu acredito que existe a ansiedade espiritual e a ansiedade que ela é patológica, que ela é natural. Ambas a gente pode, através da fé, alcançar a nossa bênção completa. A fé, ela pode todas as coisas, eu creio nisso. Porém, a gente tem que ter essa sabedoria ao lidar muitas vezes com algum transtorno da saúde mental. Porque às vezes, eu até vi um videozinho esses dias, se você não tá chegando direito, automaticamente vai no oftalmologista. Seu coração tá meio estranho, você vai no cardiologista. Agora, quando a pessoa tem alguma coisa assim, sabe, da saúde mental, aí ela vai para vários lugares, isso era o vídeo, vai para vários lugares. E aí, no último, quando não tem mais jeito, aí ela é levada ao psicólogo ou qualquer outro médico especialista sobre o assunto. Então, eu vejo essa necessidade muito grande em algumas pessoas, não todas, é claro, existem pessoas bem esclarecidas, mas eu vejo muita gente que não tem sabedoria para lidar. E aí, alguns conselhos não batiam com, por exemplo, a terapeuta, né, a psicóloga me dava um conselho e a religião, né, Deus ali, pessoas de Deus me davam outro conselho. E não batiam os dois conselhos. E aí eu bugava muito minha mente. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito do medo. E a ansiedade, muitas vezes, ela causa essa preocupação que traz o medo, que traz as sensações, tá? Pra quem não entende, quem entendeu um pouquinho mais sobre o assunto, a ansiedade, quando ela... todo mundo tem, né? É um sintoma natural, todo mundo tem. Você tem quando você vai fazer uma apresentação, aquelas sensações. Ou quando você tá diante de um perigo, numa montanha-russa, tá amarrando Jesus diante de um assaltante... Vai descarregar ali adrenalina, o seu cérebro vai fazer isso para preparar o seu corpo para fugir ou para lutar, ou para enfrentar o que você precisa enfrentar. Só que vira um transtorno quando isso fica meio desgovernado, quando você recebe essa adrenalina, essas sensações no seu corpo que são coração acelerado, as mãos suam, a respiração fica cansada, mas não é falta de ar, é o contrário, é o excesso do oxigênio, né, que seu cérebro descarrega para você fazer essa luta ou fuga. Cada sintoma, é interessante, cada sintoma ele tem um porquê, não é do nada, não é que você vai morrer. Mas a gente acha na hora, quando não entende sobre isso, a gente acha que vai morrer. Porque imagina, seu coração nada, você fica com falta de ar, na hora você acha que é infarto. Ou você acha que tá tendo algum problema no seu pulmão, vai vindo várias coisas na cabeça da pessoa que já tá preocupada e aí ela acaba tendo sempre esse medo de ter aquilo de novo. E esse medo de ter aquilo de novo gera o medo e gera aquilo de novo. E aí vira esse ciclo vicioso até você conseguir manejar e aprender a lidar com isso. Então, vocês entenderam o que é ansiedade, né? O que é quando tá um pouquinho além. Aí, por exemplo, esse versículo diz, Deus não me deu o espírito do medo. E aí eu era aconselhada então você tem que repreender esse medo, que é o que a gente faz mesmo, né? A gente repreende o medo. Só que na psicologia, né, quando você tá com medo, quando você tá com ansiedade, você não pode tentar suprimir esse sentimento, tentar sufocar, porque quanto mais você sufoca, mais ele cresce. Quando é um medo patológico, o espiritual você repreendeu, foi embora, na autoridade do nome de Jesus. Agora, o patológico, eu começava a repreender e ficava pior, ia ficando pior, e eu falava, meu Deus, mas não tá acontecendo, eu não tô com fé. Aí entrava a autocrítica, eu não tô com fé, Jesus. Por quê? Eu tentava juntar as duas coisas, quando na verdade não era um medo, não era uma ansiedade espiritual, que seria vencida ali, como se fosse um demônio, sabe? Você repreende e aquilo sai. Não era. Então, eu sei que eu demorei muito pra entender isso, vou ser sincera pra vocês. Eu demorei muito porque eu fiquei ali, sabe, achando que era um mal, achando que era um demônio. E na verdade não era, que eu tava em santidade, né? Tava diante de Deus. E fiquei procurando brechas. Meu Deus, eu tenho que achar alguma brecha. Então, na época, eu sei que não foi legal esse lado que eu fui. Eu fui de um extremo ao outro.
E eu tô aprendendo a ter mais equilíbrio. Não necessariamente que a gente ouve e lê tem que chegar sem nenhum filtro. A gente tem que ter esses filtros que a gente passa e equilibra, mas não foi o que aconteceu. Então, assim, muita gente lidou muito bem, sabe? As pessoas da igreja, mas algumas pessoas não lidaram muito bem, mas isso é normal. Tem gente que realmente não entende disso, gente que nunca viveu, não conhece ninguém que vive, então é um pouco mais difícil de entender. Próxima pergunta, um beijo, como é a relação entre a ansiedade e a fé? Então, como eu falei, né? Existe a ansiedade e o medo espiritual, que você vai repreendê-los e eles vão embora. Só que existe ele patológico. E aí, como é que eu sei, Yasmin? Você tá, por exemplo, com uma depressão, e aí há essa dúvida também, né, da pessoa, isso é uma tristeza que vem ali do mal, é uma tristeza da depressão. Que a da depressão, na verdade, ela é uma disfunção também, sabe? Dos neurotransmissores. Por que você diz isso, Yasmin? Porque quando você toma aquele remédio ali pra aumentar a serotonina, ou enfim, o que tá precisando aqui, os neurotransmissores, você volta, entre aspas, ao normal. Então você percebe que era algo patológico. É como se você tivesse colesterol alto, aí você vai tomando um remedinho, aquilo ali vai alinhando. É exatamente isso que acontece. Mas eu sempre tive muito preconceito de tomar medicação, sempre tive muito medo de tomar e fazer algo mal, dar alguma reação. Então, eu também tive esse probleminha de saber lidar melhor. Talvez se eu tivesse lidado lá no iniciozinho, já tomado alguma coisa, queria me acalmar, talvez tivesse sido mais fácil, mas foi muito difícil. É muito difícil, na igreja, você falar que toma algum tipo de antidepressivo ou alguma coisa assim, as pessoas realmente acham que não, que você vai se tornar dependente. E estudando sobre isso hoje em dia, eu vejo que não é nada disso. Realmente é pra fazer funcionar melhor o seu organismo, sabe? Se tá alguma coisa desregulada, aquilo ali vai te ajudar, tá? Então não tenha preconceito. Próxima pergunta, o passado tem a ver com a sua ansiedade de hoje? Acho que sempre tem, né? Toda vez que explode, assim, no emocional, quando a gente dá aquele boom emocionalmente, eu acho que tem muito a ver com o presente que você tá vivendo, tinha a ver. Tava vivendo um momento de muita pressão, de muitas mudanças em várias áreas da minha vida, vocês verem. Tava com muito estresse em casa, mudança no trabalho, sabe? Muitas áreas mesmo. Então, eu acho que isso cooperou muito e o passado tem, porque o passado, ele diz sobre as minhas crenças que eu tenho hoje. Por exemplo, se vocês têm uma crença de abandono, medo de ser abandonado, uma crença de aprovação, medo de dizer não, se vocês têm uma crença de autocrítica, como eu tenho, né? O que é a crença de autocrítica? Você alcançou uma conquista, você não consegue ficar feliz porque você alcançou uma conquista. Automaticamente vem pensamentos de você poderia ter feito melhor, ou você só conquistou isso por causa disso, sabe? Você não consegue botar você pra cima, sabe? Eu tenho muito isso, mas eu tô trabalhando muito em mim. E não é pecado me elogiar, me honrar, porque a gente fica com medo, né? Pelo menos eu tinha medo, não, eu não posso, isso eu vou estar me exaltando e Deus não se agrada. E não é sobre isso, mas eu tô aprendendo também, gente. E tem a ver com o meu passado, tem a ver com as experiências que eu vivi, em como eu interpretei as situações que eu vivi em toda a minha adolescência, minha infância. Então, sim, tem a ver. Tem tudo a ver. Como descobri o que tinha? Eu descobri o que tinha lá atrás, né? Na minha infância, mas aí eu não tive nenhum amparo psicológico, não tinha psicólogo, não tinha nada disso. Então, eu só fui descobrir mesmo lá pros 17, 18, quando eu fui no psicólogo, ele me explicou: Yasmin, você tem ali uma ansiedade que ela é mais generalizada e você precisa tratar disso aí, fazer terapia, para organizar sua mente, organizar tudo aquilo que tá ali enraizado e você precisa talvez botar para fora, questionar esses pensamentos que às vezes não tem lógica, mas são tão reais para você. Então foi basicamente isso. Próxima, como tratar a ansiedade? Gente, a ansiedade depende do nível. Se ela estiver num nível leve, você pode tratar na terapia e você consegue de boas. Se ela estiver no moderado, você já tem que, terapia. Exercício físico é essencial exercício físico. Ver sua alimentação, também pode inflamar várias coisas no seu corpo. Se você estiver num nível exagerado, você precisa passar por um psiquiatra. Talvez ele vai ter que te dar ali alguma coisa para você repor o que tá faltando ali na sua química cerebral. E em primeiro lugar, é claro, eu não falei em primeiro lugar, mas em primeiro lugar é buscar o reino de Deus e a sua justiça, sabe? Leitura da Bíblia é muito bom. Leitura da Bíblia porque vai mudando as nossas crenças, né? A gente vai começando a entender e a se olhar como Deus nos vê. Então, a leitura bíblica e a oração também são essenciais. Próxima, como lidar com a pressão que a ansiedade envolve em dizer que estamos atrasados na vida? Gente, é como eu falei aqui, sabe? A ansiedade, ela vai querer sempre impulsionar. Quando ela diz que, você tá atrasado, ela quer te fazer correr.
Quando ela fala pra você evitar alguma coisa que te causa medo, ela tá querendo te proteger. Então, ela é muito ligada ao seu instinto de sobrevivência. Ela tá querendo fazer você sobreviver a situações que muitas das vezes vai te fazer algum mal. Então, começar identificando isso, se autoconhecendo, identificando quando é ansiedade, quando é algo hipotético, quando é algo real, isso aí já começa a ajudar bastante. Próxima, como acreditar que posso vencer a ansiedade e outros transtornos? Realmente, assim, quando você está numa crise muito forte, é difícil acreditar. Você olha assim e fala assim, não tem realmente saída. Mas quando a gente começa a flexibilizar, olhar outras pessoas que passaram por isso e passaram, olhar talvez você que já passou um tempo atrás e passou, e acreditar na palavra de Deus, que diz que céus e terra passarão, mas a palavra dele não há de passar. Então, acredite, vai passar, sempre passa, vai passar. Próxima, tenho minha CNH há 7 anos, mas não consigo dirigir, fico ansiosa, penso no pior, como enfrentar isso. Ansiedade normal, ela tá querendo te proteger, ela identificou que isso é um perigo, se você dirigir, algo pode acontecer, e entra o e se, que é a chave da ansiedade. E se eu dirigir, eu bater? E se eu atropelar alguém? E se... O e se, ele é a frase da ansiedade. Então, eu acredito que você pode fazer uma terapia, assim, vai te ajudar muito. E busque a terapia cognitiva comportamental, que eu acho que, pelo menos pra mim, né, é a que mais ajuda. Ela foca bastante no que você está vivendo e ela vai te ajudar a sair disso, assim. A pergunta mais perguntada aqui dessas perguntinhas, muitas perguntas, né? Você está tomando algum remédio para sua ansiedade? Todo mundo perguntou essa pergunta. Eu acredito que porque vocês têm visto, né, um pouco da minha melhora, realmente estava muito mal uns meses atrás. E você acha que realmente não vai sair dessa, que não vai ter um fim, mas tem um fim. Como eu falei, eu mudei, na verdade eu voltei, né, a ter práticas saudáveis na minha vida que são muito importantes para você realmente ter um equilíbrio no seu corpo, alma, né, na sua mente. Então, eu fiz um conjunto de coisas, estou ali na terapia, estou buscando a Deus, estou fazendo a obra na igreja, fazendo a terapia, exercício físico, comecei a fazer piamente, todo dia praticamente na semana. Aí eu comecei a mudar minha alimentação, né? Fui tomar vitamina D3, comecei a tomar ômega 3, comecei a tomar magnésio com inositol, é um remédio muito bom, eu comprei da True Source, tá? E também comecei a tomar 5-HTP, que fez uma grande diferença na minha vida. O que é isso? Eu comecei a ver que o antidepressivo, ele é a recaptação da serotonina. Então, a serotonina acho que é um neurotransmissor, né, do bem-estar e tal, do prazer e tal, tudo bem, vai ficar relaxado. Então, eu comprei o 5-HTP, que também é um precursor da serotonina. Antes disso, eu comprei o triptofano, que é o que vem antes... Gente, eu estudei muito. É o que vem antes do 5-HTP. E aí, eu vi que não fez tanto efeito e eu comprei o 5-HTP em pastilhas e, gente, melhorou muito a minha cognição, o meu modo de ver as coisas, sabe? Eu olhava pra esquina e tinha muito medo da esquina, que eu só vou sair e algo muito ruim acontecer. Eu tive uma grande melhora, gente, com esse 5-HTP. Próxima, como ajudar alguém em um momento de crise? Abraço, Flu, abraço, meu amor. Gente, no momento de crise, olha, eu vou falar o que você não deve fazer. Não manda a pessoa ficar calma, que não é simplesmente ela ter calma. Não fala, mas por que você tá assim? Aconteceu alguma coisa? Não, geralmente não acontece nada, não tem nada, entre aspas, tá? Real acontecendo. Algumas vezes podem ter alguns gatilhos que acionem essa ansiedade. Mas se a pessoa tiver um transtorno de pânico ou tiver alguma coisa relacionada a isso, ela vai ter o medo mesmo de sentir esses sintomas. Então, o que você pode fazer é, primeiro, ajudá-la a aceitar esse sentimento. Se ela for brigar com as sensações, elas vão crescer. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, que eu demorei muito pra entender. Lembra que eu falei pra vocês? A ansiedade ela ativa aqui, né? Vou sair de casa. Aí já vem um pensamento. E se alguma coisa ruim acontecer? E se eu passar mal na rua? E se ninguém me socorrer e tudo mais? Beleza, é só um pensamento, eu consigo sair. Meu corpo, o meu cérebro, pra me proteger, tipo assim, não vai acontecer. Ele acredita que algo ruim vai acontecer. Ele vai liberar essas sensações pro meu corpo. Então ele vai descarregar, que meu coração vai começar a acelerar, para que eu possa lutar ou fugir, sabe? Eu vou ter força para fugir dessa situação. Então ele vai começar a liberar essas sensações. Quando ele libera essa sensação, eu começo a ter medo, não só do lugar, mas da sensação que eu tô sentindo. E aí, se eu for lutar contra essa sensação, aí eu vou estar dando a certeza de que essa sensação é real, de que eu realmente
vou passar mal do coração, vou passar mal, vou ter falta de ar, porque, né, a respiração fica cansada, vou ter isso, vou ter aquilo. Então, quando eu tento lutar com as sensações, que é o que a maioria faz, se eu começar a fazer coisas pra acalmar essas sensações, tá? Tem gente que começa a fazer. Aí você começa a fazer respiração diafragmática, você começa a fazer aquilo, você começa a fazer aquilo, pra acalmar a sensação. Eu vou estar dando uma mensagem pro meu cérebro de que essas sensações são perigosas. Por quê? Porque eu quero acalmá-las. Se eu quero acalmá-las é porque elas não podem existir. E aí, quando eu faço isso, eu aumento elas. Porque aí o meu cérebro começa a entender que há um perigo e aí começa a descarregar mais sensações. Só que o medo é da sensação. Ele libera mais sensação para que eu fuja da sensação. Parece bem louco, mas é quase isso que acontece no cérebro da gente. Então a gente tem que aceitar essa sensação. Como eu falei lá no início, né? Não é sobre aceitar o medo espiritual, que o demônio botou o medo em você. Não, é aceitar que isso é ansiedade. Que você não tem que lutar, você não precisa lutar. Você não precisa de um médico. Porque se você chegar no médico, tá querendo fazer? Ele vai te dar um calmante. Por quê? Você não tá tendo nada fisicamente no seu corpo. É só a ansiedade que você precisa acalmar. Então, o que você pode ajudar essa pessoa que tá tendo ali uma crise é, primeiro, fazê-la entender isso. Aceite. Aceite a sua ansiedade, porque é só isso que ela vai fazer. Ela é como se fosse um inconveniente, um convidado chato ali que tá na sua casa, que se você ignorar ele, não tem na escola aqueles garotos que ficavam implicando com a gente? Se a gente ficasse dando trela pra eles, emburrada, ficasse com raiva, o que acontecia? Eles implicavam mais. Agora, se a gente ignorasse eles, aquilo ia abaixando. É exatamente isso. Quando a gente começa a prestar atenção no sintoma e tá ali, meu Deus, meu coração, aquilo ali vai crescendo, porque o cérebro começa a descarregar mais adrenalina para você fugir dessa situação que na cabeça dele é muito perigosa, quando na verdade é desconfortável, mas não é perigosa. Então, aceite sua ansiedade. É muito difícil, isso é muito difícil. Mas é só aceitar que todo mundo tem esse sintoma, uns mais, outros menos. Mas a gente vai com isso mesmo. Não tem como a gente controlar. Uma coisa que eu errava, gente, antes, é achar que eu sabia controlar as sensações. E isso era um erro muito, muito, muito grande. Porque o controle, você fala sobre o quê? Eu posso desligar e ligar a qualquer momento, não é? E não é isso de fato que acontece. A gente não tem como controlar as situações, porque a maioria das situações da nossa vida são fora do nosso controle. Vou dar um exemplo básico: quando a gente perde alguém. Tem como a gente controlar esse luto? Não, a gente tem que só o quê? Aceitar, suportar, passar por essa fase da nossa vida. Então é a mesma coisa com isso. Não adianta você tentar controlar a situação, desligar um botão e achar que tudo isso vai acabar. Mas aprender a passar por isso, a aceitar e a suportar. Não é fácil, na teoria é tão lindo, ler sobre isso é lindo, mas é uma coisa que é possível. Essa é a frase da minha vida. Não é fácil, mas é possível e vamos que vamos. O vídeo tá ficando muito longo, tá? O que eu vou fazer então pra vocês? Eu vou deixar pra vocês botarem aqui nos comentários as perguntas que vocês têm. Tiveram a mais? Alguém tá passando por isso? Alguém precisa conversar sobre isso? Bota aqui embaixo nos comentários que eu vou ler os comentários daqui. Muitas vezes o Instagram eu não consigo ler porque são muitas pessoas. Mas o desse vídeo, meu compromisso com vocês é de ler todos os comentários para saber o que tá acontecendo com vocês e poder vir aqui em outro vídeo e responder. Tá, meus amores? Então esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Me siga lá no Instagram. Curta aqui esse vídeo, deixe seu comentário, não esqueça. E se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus e tchau!